Olá, meu nome é Cristina Elilo e hoje nós vamos conversar sobre 10 alimentos e 10 ervas que todo acupunturista deve conhecer. Primeiro deles, gergelim preto. Sabor doce, natureza neutra, associado ao pulmão, baço, fígado e rim, suplementa a essência. Diz a lenda que o gergelim preto faz os cabelos brancos voltarem à cor natural, com uso diário, né? Então a gente entende aí essa suplementação da essência. Nutre e refresca o sangue, nutre o yin, umedece os 5 órgãos. Muito cuidado com animais que têm predisposição a ter umas fezes mais soltas, cuidado com animais que têm uma deficiência de yang do baço, porque quando ele umedece os 5 órgãos, alguns animais, apesar do intestino não ser um órgão, né? Eles podem apresentar fezes soltas, tá? Então, cuidado na dose. Tonifica rim e fígado. Quando a gente fala que tonifica o rim, a gente pode entender que o gergelim preto é bom para ossos, coluna, cérebro, fígado, né? Quando a gente pensa em tonifica o fígado, tendões, articulações, visão, tá? Então, o uso do gergelim recomendado é diária, pequenas doses, pontinha de colher de café para cachorro pequeno, pouquinho mais para cachorro médio. A dose é empírica, ela não tem uma dose certinha, tá? Mas tem que tomar esse cuidado quando for administrar por essa propriedade de umedecer os intestinos, que é o que pode trazer assim a consequência mais rápida, uma consequência ruim, tá? Rico em vitamina A, B1, B2, vitamina E, niacina, cálcio, fósforo, ferro, fibras e principalmente óleos. Aí um reforço do que eu falei que ele umedece os intestinos, porque ele é rico em óleos. Indicações: deficiência de tido 5 órgãos, para fortalecer ossos e tendões, na deficiência de baço e rins, fraqueza dos membros inferiores, dores lombares e joelho, queda e branqueamento precoce de cabelos e pelos, tá? Então, assim, ressaltei para tomar cuidado para os animais que têm deficiência de baço na dosagem, mas ele é um excelente tônico de baço também, tá? É só adequar a dose. Arroz. Hoje o arroz é visto como um vilão, assim, na medicina, algo que não agrega nenhum valor, completamente dispensáveis nas dietas. Mas para a medicina chinesa, quando o chinês pensa em nutrição, ele pensa em arroz, tá? Aquele arroz glutinoso, o arroz branco. A gente tem de uso mais comum o arroz polido, né, e o arroz integral. Gostaria de, a partir de agora, com essa explicação, que vocês aderissem o arroz como uma forma de nutrição mesmo. Não tragam para a medicina veterinária, principalmente para a medicina chinesa, essa ideia de que o arroz não agrega nada, porque ele é um excelente tônico, de sabor doce, natureza neutra, associado a baço, estômago e pulmão, tonifica baço e estômago, harmoniza o aquecedor médio, elimina a umidade, regula e produz fluidos orgânicos e ameniza a diarreia. Então, se a gente olha para o arroz com os olhos da medicina chinesa, ele tem muitas propriedades muito boas. Então, uma dica: animal que está vomitando, ou de final de semana, ou o proprietário não gosta de medicar, eu sempre recomendo que cozinhe o arroz branco, uma medida,
para 8 medidas de água, cozinha de forma bem lenta, com fogo baixo. Quando estiver secando o arroz, aquela aguinha branca, oferece para o cachorro que está vomitando. Essa aguinha é como se ela forrasse a parede interna do estômago e acalmasse toda aquela irritação, todo aquele enjoo, tá? Começa dando de pouquinho, vai aumentando a quantidade, parou de vomitar, começa a colocar um pouquinho do arroz junto. Já teve caso de eu deixar um paciente comer só essa aguinha e esse arroz por 2 dias, para não ter necessidade de medicar, porque ele já tomava muito medicamento. A partir do momento que cessa o vômito, começa a abrir o apetite, porque a partir do momento que ele harmoniza o aquecedor médio, né, ele começa a tonificar baixo o estômago, começa também a abrir o apetite. E aí você introduz outros alimentos, tá? Então, por favor, a partir de agora, comecem a olhar o arroz, principalmente o polido, com outros olhos. Tem benefícios o arroz integral? Claro que tem. Fonte de vitamina A, B1, B2, niacina, vitamina C, B6, B12, vitamina E, ácido pantotênico. Tudo isso está na casca. Então, quando a gente quer um arroz de peso nutricional da medicina ocidental, a gente usa, quando a gente quer fonte de vitaminas, a gente usa o arroz integral. O ideal é que ele fique de molho algumas horas para facilitar o cozimento, para ele ficar mais fácil, o cozimento mais rápido e também o processo de digestão, tá? Mas quando a gente pensa num tônico, num arroz tônico de energia, a gente pensa no arroz branco, tá? Constituído energeticamente de modo a ser aproveitado por todo o organismo, fornece Ti, sendo responsável pela formação e manutenção dos órgãos. Então, o arroz branco para a gente tem um peso, né? Aquele animal prostrado, sem apetite, o arroz, essa aguinha do arroz, o arroz em si, vai fornecendo uma energia e criando uma condição do corpo dele reagir, tá? Então, assim, olhe com carinho para o arroz branco, tá bom? Diferença entre o arroz branco e o arroz integral. O arroz integral irá fornecer mais proteínas e vitaminas, como a gente viu, menos gordura, leva quase o dobro do tempo para cozinhar. Então, se você deixa ele de molho, melhora esse tempo de cozimento. Ainda é superior ao arroz branco, mas melhora isso, tá? O arroz branco cozinha mais rápido e é a melhor escolha quando se trata o estômago de um cachorro com vômito e diarreia. Além disso, uma vez que o arroz branco é mais fácil a digestão, pode ser uma fonte consistente de energia para cães idosos, quando adicionado a uma alimentação regular. Normalmente, se o animal já é nosso paciente, ele já tem uma força digestiva, a gente já cuidou disso. Mas quando a gente começa a tratar um animal idoso, que a gente vai começar a equilibrar o corpo dele, a introdução do arroz branco, ela é muito útil quando a gente precisa que o animal tenha uma nutrição, uma energia, e ele é mais fácil a digestão, tá? Então, a ideia é arroz. Tem hora para usar um, tem hora para usar o outro. Mas não desmistifica isso de que o arroz branco não é útil, não é bom, não tem nutrientes. Não tem nutrientes, vitaminas, mas ele é um excelente tônico, ok?